Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 107 do estudo básico de Espiritismo. Uma sequência de aulas que temos aqui no canal sobre Espiritismo, sobre a doutrina espírita. Fazemos toda a aula uma leitura de um conjunto de perguntas do livro base, do livro inicial do Espiritismo, que é esse que aparece aqui do lado, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou, formando a doutrina espírita, com perguntas e respostas. Perguntas que Allan Kardec fez e respostas que ele recebeu da espiritualidade. Toda essa história de como se formou o Espiritismo, como surgiu o Espiritismo, quem foi Allan Kardec, a gente conta na aula 1. Então, se você está começando agora, quer saber mais sobre o que é o Espiritismo, como ele se formou, quais são os conceitos básicos dele, assista a aula 1. É imperdível. Na aula 2, falamos sobre também um assunto muito interessante, que é Evangelho no Lar. Como fazer o seu Evangelho no Lar? Super interessante e com recomendações para você colocar em prática no Evangelho, na sua casa. Então, assista a aula 1, depois assista a aula 2, depois venha na sequência, né? Mas hoje nós vamos dar continuidade, então. Estamos na aula 107 e estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, começando o capítulo 11 hoje. E no capítulo 11 vamos falar sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. Perguntas que Kardec fez, que englobaram justiça, amor e caridade, e as respostas que ele recebeu da espiritualidade. Bom, além do Livro dos Espíritos, a gente sempre faz no início a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. É uma leitura que consideramos que é nossa reforma íntima, nosso momento de reforma íntima, onde lemos, compreendemos o texto e preparamos, então, para colocar em prática no nosso dia a dia, pensando os aprendizados desse texto. Bom, bora começar então com o Caminho, Verdade e Vida de hoje. Vamos ler o texto As Varas da Videira. Bora lá! Caminho, Verdade e Vida, então, de hoje, vai ler esse texto que tem o título As Varas da Videira. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre inicia com um versículo. O versículo de hoje diz: Eu sou a videira, vós as varas. Muito bem. É Jesus, dito por Jesus, e está em João, capítulo 15, versículo 5. Bom, agora a explicação de Emmanuel. Jesus é o bem e o maior do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos nesta passagem do Evangelho de João que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore
gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, a conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos a nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Muito bem, mais um belíssimo texto de Emmanuel, né? Sempre lemos textos maravilhosos de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que, por sinal, recomendo que tenham em casa. Ele pode ser utilizado também como abertura do Evangelho no Lar, do seu Evangelho, a leitura do Evangelho na sua casa. Veja a aula 2, que falamos sobre como fazer o Evangelho no Lar. Sugestões. Bom, e agora vamos então pensar aqui os principais aprendizados desse texto aqui para que coloquemos em prática no dia a dia, né? Emmanuel comenta que Jesus, né, na verdade, Jesus comenta que é a videira, que é a árvore frondosa, imensa, né? E vós, as varas. Jesus fala aqui para os discípulos, né? Dizendo que os discípulos dão continuidade à videira, ou seja, levam mais adiante a mensagem de Jesus. Então, essa é a principal mensagem aqui, né? E que nós, então, somos os frutos, porque recebemos essa bênção de Jesus com o Evangelho, com todos os ensinamentos, né? Ou podemos ser também como galhos, como varas, como chama Jesus aqui, né? Que dão ainda continuidade, mais à frente ainda, passando adiante essa mensagem de Jesus constantemente, né? Bom, sempre temos que agradecer Jesus pela sua bondade, né? Nosso governador planetário. Para os espíritas, Jesus é o governador planetário, é o nosso exemplo de caminho, indicado pelos espíritos em pergunta que Kardec fez. Qual o exemplo da grandiosidade espiritual que devemos seguir? E os espíritos comentam: Jesus. Sem dúvida, né? Respondem Jesus. Ou seja, o espírito mais elevado que esteve aqui entre nós, que esteve, então, passando o seu evangelho e que deveríamos seguir os seus ensinamentos. Bom, comenta Emmanuel, então, que somos como esses galhos, né? E que fora do tronco secaríamos porque não estávamos ali alimentados pelo Evangelho, pelo amor, pela justiça, pela verdade de Jesus, né? E aí secaríamos e cairíamos no chão para o fogo. E o fogo sempre simbolizou para as culturas antigas todas a purificação. Porque o fogo, não importa, você segurando o fogo, não importa quanto incline o bastão que está segurando o fogo sempre procura a elevação. Ele sempre se ajeita em linha reta para o alto. E esse é o símbolo, então, que o fogo tem da purificação. Os antigos sempre associavam o fogo com essa purificação, a purificação espiritual, né? A água seria a purificação da matéria, mas o fogo, purificação espiritual. E Emmanuel faz aqui essa associação, essa analogia. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. Então, todo o bem que nasceu em nosso planeta, depois de Jesus, certamente tem ali os sedimentos das bases do Evangelho de Jesus, que Jesus nos trouxe, né? Seja o amor ao próximo, amor generalizado a todos os seres, e humildade, a busca constante de estudo, todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe aos seus discípulos,
eles agregam as obras humanas, e é o que Emmanuel comenta aqui também. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Então, devemos a Jesus, então, e temos que sempre, sempre agradecer a bondade de nosso Cristo celestial, de nosso Cristo planetário, que governa o nosso planeta, com bondade, com amor, nos transmitindo sempre os seus conselhos, as suas orientações de caminho, de jornada, através do seu Evangelho. Comenta Emmanuel, os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Então, é importante, né? Aqui Emmanuel chama a atenção para que nos mantemos em retidão constante, sem desviar demais, como os galhos, né? Sem desviar e sem se afastar demais do tronco, para que consigamos nos manter, então, saudáveis constantemente. É razoável, portanto, positivemos a nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos, saímos do caminho, né? No passado, ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Então, acho que a principal mensagem de hoje, nesse belo texto, é justamente para que não nos afastemos do tronco principal, que é Jesus, né? Que é a videira, que é Jesus. E que nos transmite constantemente a força necessária para que continuemos saudáveis na nossa jornada de evolução, seja no mundo material ou seja no mundo espiritual. Aonde estivermos, os espíritos desencarnados, em seu processo de transição, em seu momento de erraticidade, como chamam os espíritos, né? O momento em que eles estão entre uma encarnação ou outra, estão nos planos espirituais, em cidades espirituais, mas estão lá aguardando uma nova encarnação. E mesmo eles também, principalmente, não podem também se afastar dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Muito bem, pessoal, esse foi o belíssimo aprendizado de hoje. Mantenhamos-nos em retidão. Saibamos escolher os nossos caminhos, dizer não quando é não e dizer sim quando sim. Escolhendo corretamente o que vai nos fazer bem, o que vai nos manter no caminho do bem, o que vai nos manter a nossa vibração saudável, vibração de nosso espírito, a nossa energia como seres conscientes, espirituais, manter essa energia saudável constantemente, é manter o caminho do bem. Muito bom. Vamos agora, então, para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. Muito bem. No Livro dos Espíritos, continuamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, aonde os espíritos passaram para Kardec as leis morais. Nós já lemos até a 10ª, estamos na 11ª lei, que é a lei de justiça, amor e de caridade. A 11ª lei, estamos começando hoje. E a 11ª lei, ela contém esses tópicos que estão aqui embaixo. Justiça e direitos naturais, vamos falar hoje. Na próxima aula falaremos sobre direito de propriedade e roubo. Na aula seguinte falaremos de caridade e amor do próximo. E na seguinte falaremos sobre amor materno e filial. Muito bem, bora lá então. Hoje vamos da questão 873 do Livro dos Espíritos até a questão 879. Livro dos Espíritos,
Questão 873. Pergunta de Kardec. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? A pergunta de Kardec, olha, esse sentimento de justiça que nós temos, né, esse desejo de justiça, está na natureza de uma maneira geral ou é resultado de ideias que adquirimos ao longo do tempo? Resposta, excelente pergunta, né? Resposta dos espíritos. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então comentam os espíritos, olha, está na natureza, então esse sentimento de justiça, essa percepção de que tem que haver justiça em alguns momentos, está na natureza. Porém, com o elevar do ser, né, o progresso moral do ser, essa percepção, ela se sedimenta. Esse sentimento acaba sendo aprimorado. Então, Deus o pôs no coração do homem. Né? Então, um importante aprendizado aqui dos espíritos. Faz parte, então, do coração, do nosso ser, do nosso pensamento. Quando eles falam aqui do coração do homem, não é o coração físico, né? É dos sentimentos que o homem tem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam mais exatas da justiça, ou seja, a percepção é mais exata da justiça. Em seres, às vezes, não é sempre, né? Mas frequentemente, segundo os espíritos, a percepção de justiça é maior nos homens mais simples. Muito bem. Essa foi a questão 873. Vamos para a questão 874. Pergunta de Kardec. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Essa foi a pergunta de Kardec, questão 874. E a resposta é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, comentam os espíritos aqui, olha, muitas vezes ocorrem a mistura, né, de sentimentos de vingança, sentimentos que desejam algo mais até do que a justiça, por causa de ódio, por causa de vingança, por causa, seja lá por quê, né? Porque não gosta do indivíduo, ou ao contrário, né? Ou acha que tem que ser mais amena a justiça porque gosta da pessoa que errou. Então acha que a justiça tem que ser mais amena. Então existem os sentimentos que acabam se misturando e acabam causando essa diferença da percepção da justiça. Né? É necessário, como diziam os essênios antigos, né? Que nos afastemos sempre dos sentimentos da matéria, afastar daquelas sensações materiais, né? De raiva, de ódio, né? Os sentimentos puros de amor, bondade, esses sim, esses são excelentes. Mas as sensações de raiva, de ódio, de angústia, essas a gente tem que se afastar e procurar sempre o caminho do meio, o caminho da racionalidade, o caminho da nossa inteligência racional, a razão noética que temos, para que consigamos, então, avaliar friamente, com pensamento lógico, a justiça
correta a ser aplicada. Muito bem, essa foi a 874. Vamos agora à questão 875. Pergunta de Kardec. Como se pode definir a justiça? É uma pergunta quase assim de o que é a justiça? Né? Como é que a gente pode definir o que é a justiça? E aí os espíritos respondem. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, você vai estar praticando a justiça quando você vai estar respeitando e não ultrapassando os limites ou, como disseram os espíritos, os direitos dos demais. Muito bem. Agora, uma questão A, dentro da questão 875, Kardec fez uma pergunta. Ele perguntou: que é que determina esses direitos? Ou seja, o que determina esses direitos? Resposta dos espíritos. Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Então, essas duas coisas determinam os direitos. Continua. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede, se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, começam os espíritos dizendo e comparando. Olha as justiças de hoje e olha as justiças, por exemplo, a justiça que existia na Idade Média. Né? Para nós de hoje, né, esse livro foi escrito em 1857. Foi quando foi escrito o Livro dos Espíritos. Então, eles estão comparando a justiça de 1857 com a justiça da Idade Média. Né? Mas mesmo se nós compararmos a justiça que temos hoje com a justiça de 1857, já conseguimos perceber uma grande diferença e uma grande evolução. Imagine se comparássemos com a justiça da Idade Medieval. Né? Então, a justiça ela vai se aprimorando e evoluindo junto com o progresso dos seres, ou com o progresso das luzes, como disseram aqui os espíritos. A evolução da sociedade. Vede, hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Então, quer dizer, o foco nos direitos continua sendo o mesmo, né? Mas as penas é que são alteradas. E aí falam os espíritos. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça, o direito que os homens prescrevem. Justamente, o que os homens prescrevem, né, como justiça, ou seja, os castigos, as penalidades, né, é que são os que são alterados e que mudam muito ao longo do tempo. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. O que os espíritos querem dizer é que não existem leis para o trato entre pessoas, por exemplo. Se você falou mal ou tratou mal uma pessoa, isso é uma penalidade que cabe justiça divina. Se você foi grosseiro, ou se você elevou o seu ego demais perante uma pessoa humilde, cadê a justiça? Provavelmente não tem escrito isso nos papéis dos homens, na justiça terrena.
mas pode ter certeza, está na justiça divina. E é o que os Espíritos falam aqui. Há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Muito bem. Continuamos. Questão 876. Pergunta de Kardec. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Então, Kardec pergunta, olha, visto que o direito da lei humana consagra, né, o que a lei humana consagra, né, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Ou seja, em que se baseia a justiça da lei natural? E aí, disse o Cristo, a resposta dos Espíritos, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, um belo texto aqui, né? E o que dizem os Espíritos? Olha, essa justiça está no coração do homem, né? Então já é impresso no coração do ser. Né? E quando eles falam aqui no coração, a gente sabe que não é o coração matéria, né? Está dentro da consciência do espírito. Na consciência do espírito, onde ficam ali a parte dos sentimentos, a parte da justiça em si, né? E essa parte está sedimentada ali em todos os seres. Em alguns ficam bem escondidas, em outros, dependendo da elevação do ser, essa justiça ela é mais aflorada e ele consegue utilizá-la com mais frequência em seu dia a dia. Esse é um trabalho que, inclusive, temos que fazer no nosso processo de evolução, no nosso processo de reforma íntima. É elevarmos essa justiça interior que temos, guardadinho lá dentro, que Deus nos deu. Está aqui gravado em nós. Então, por que não utilizamos em todos os momentos da vida? Cabe a nós, durante todos os momentos da vida, sempre parar e pensar antes de tomar uma ação, antes de falar uma palavra, antes até de emitir um pensamento. Bom, e aí vale a pena lembrar, os Espíritos dizem, os Espíritos mencionam o que Cristo disse. Queira Deus, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo, né? Dito por Jesus. Porém, esta frase, ela é uma frase que consta em todo o planeta, em diversas regiões, em diversos povos, ou seja, comprova que é nato do ser espiritual. O espírito já nasce já com esse sentimento, ele já nasceu com esse sentimento de que, olha, eu não posso fazer mal ao outro porque eu não gostaria que fizesse isso a mim. Bom, e aí eu gostaria de ler um texto do Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel comenta exatamente esse ponto. É uma página do Caminho, Verdade e Vida que tem o texto A Regra Áurea. Nós lemos há algumas aulas atrás. E Emmanuel comenta, olha, diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si.
insistiam os romanos. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmos. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Então, vejam que Emmanuel já comentou isso aqui na regra da Lei Áurea, nesse texto bonito aqui, comentando exatamente isso que os espíritos falam aqui. E aí continua a explicação dos espíritos na questão 876. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseja o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Muito bem. Essa foi, então, a explicação da questão 876. Vamos agora à questão 877 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? A pergunta de Kardec, olha, baseado em que o homem deseja viver em sociedade, nascem, então, obrigações especiais para isso? Resposta dos Espíritos: certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei da justiça. Cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Muito bem, essa foi a resposta dos Espíritos na 877. Tiramos de aprendizado o quê? Começar a praticar isso, né? Perceba sempre, antes de tomar qualquer ação, eu gostaria que fizessem isso comigo? Isso que eu vou fazer agora, eu gostaria se eu estivesse no lugar de uma outra pessoa? Isso vai causar algum mal para alguém, mesmo que 10 riam, gargalhem. Se um saiu machucado, saiu ferido, não faça. Não façam mal a ninguém. E isso inclui os serezinhos que habitam conosco, os animaizinhos que estão em processo também de evolução. Bom, estamos falando de direitos. E eles também têm os seus direitos, sabemos disso. Como disseram os espíritos em questões anteriores, quando falamos sobre os animais, os espíritos comentaram: vocês acham que eles são máquinas? Eles não são máquinas. Isso foi dito em 1857, quando a sociedade vivia às custas do esforço e do trabalho dos animais. Hoje em dia já temos essa percepção. Mas precisamos evoluir constantemente. Os animais não estão aqui para nos servir. Os animais não são máquinas. Eles estão num processo de evolução como nós. Então eu fiz um agregado aqui, agreguei aqui os direitos dos animais na 877. Mas o fundamento aqui dos espíritos foi o foco aqui do homem, né? A pergunta de Kardec foi bem voltada com relação à vida na sociedade dos homens.
Eu fiz só o meu complemento dos animais, porque como vocês me conhecem, eu adoro os animais. Então, a gente sempre tem que brigar e tem que mostrar e tem que servir de exemplo, né? Porque eles também são seres que estão em evolução, nossos irmãozinhos menores em evolução. Vamos agora à questão 878 do Livro dos Espíritos. Pergunta de Kardec. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? A pergunta de Kardec, olha, o homem pode se enganar com a extensão do seu direito. Até onde vai o direito desse ser? Essa é a pergunta de Kardec. Olha, a gente precisa reconhecer e saber até onde vai o limite, porque senão tem gente que exagera, né? Aumenta os limites. E a resposta dos espíritos? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante. O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Então, o direito e os limites do direito são reconhecidos e tem que ser reconhecido por ambos, né? Ou seja, você com o outro e o outro reconhecendo esses direitos também em você. Essa é a resposta dos espíritos. Questão A. Pergunta de Kardec dentro da questão 878. Mas, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores, não será isso a anarquia de todos os poderes, né? A pergunta de Kardec, olha, mas se você quiser atribuir os seus direitos, no caso de uma hierarquia, né? Um ser que está num nível e que tem os subordinados dele, um trabalho, por exemplo, um ambiente de trabalho onde você tem uma hierarquia, né? E aí, se todos têm o mesmo direito, então você não tem hierarquia. E aí os espíritos respondem. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que se serviu para fazer os outros. E todos os seus olhos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com os das suas instituições. Demais, cada um sente bem a força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. Então os espíritos comentam aqui, olha, os direitos naturais, ou seja, dos seres como seres naturais, vivendo, né? Os direitos de vida, os direitos de caminhar, de respirar, de viver em si no planeta, os direitos do ser, né? De ser respeitado, de crescer, de aprender, de evoluir. Esses são os direitos naturais do ser, né? É diferente dos direitos citados por Kardec, que são os direitos de instituições, né? Inclusive, hoje em dia, a gente vê algumas instituições nem adotam tanto a hierarquia quanto outras, né? Ou pelo menos tratam de forma diferente um pouco, dando mais liberdade aos seres. Então, a gente tem visto cada vez mais na nossa sociedade moderna, né? Os seres, mesmo dentro de instituições, eles se tratando de forma igual, um para com o outro, né? Falando, expondo, discutindo questões, colocando pontos de forma igual, né? Mas, lógico, para a tomada da decisão, aí o chefe é que vai bater o martelo, né? Porque ele galgou ali aquela posição, com esforço, com dedicação, com trabalho. Mas
ele não pode, em momento nenhum, ir contra os direitos naturais. Ou seja, ofender um subalterno, né? Ou maltratar de alguma forma um subalterno, submeter o subalterno a situações de deboche, de sarcasmo ou de qualquer outra forma, né, que o humilhe perante os demais. Então, cada vez mais a nossa sociedade vai acordando para isso, né, e percebendo que, olha, os principais são os direitos naturais. E esses são fundamentais. Os direitos das sociedades e os direitos das empresas, organizações do homem, como disseram os espíritos, perecem com o tempo, né? Ou seja, deixam de existir com o tempo. E é isso que estamos vendo hoje em dia. Esse texto é um texto de 1857, hein? Muito bom. E os espíritos complementam no finalzinho, né? No final aqui eles complementam. Olha, é importante acentuar isto, para que os que julgam superiores conheçam os seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade se for deferida à sabedoria. Então vamos agora para a questão 879, que é a última questão de hoje. Pergunta de Kardec: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta dos espíritos: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Né? Então, uma beleza de resposta aqui para finalizar hoje, né? O verdadeiro justo, Jesus. Né? E, por consequência, né? Ou seja, automaticamente, este ser justo estaria, então, praticando constantemente o amor ao próximo e a caridade a todos, sem os quais não há a verdadeira justiça. Perfeita resposta, coerente, maravilhosa, como sempre, né? De uma profundidade magnânima, realmente. Pessoal, encerramos aqui na 879. Justiça e direitos naturais, dentro de Lei da Liberdade. Na próxima aula, imperdível, vejam, dentro de Lei de Liberdade, falaremos sobre direito de propriedade. Será que o homem tem direito à propriedade aqui na matéria? O que os espíritos falam? E Kardec vai fazer perguntas sobre isso. E vai fazer perguntas também sobre o roubo. Então não percam na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado hoje. E como dizemos sempre no final, o dito de Jesus, né? Que aquele que busca nunca cesse de buscar até ter encontrado. E a busca é essa busca constante da evolução, do crescimento, da evolução, a busca do reino dentro de si próprio. Faz parte da sabedoria que temos também que estudar constantemente. Como faço isso? E daremos continuidade na próxima aula. Muita luz e paz no coração de todos. Até a próxima aula.